E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro, esse é o canal Abre Chaves e nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre inteligência artificial. Bom, é um assunto da moda desde 2023 que explodiu essa trend e muitas ferramentas surgiram nesse meio tempo e com destaque ao ChatGPT. Mas o ChatGPT, obviamente, ele veio só como a ponta do iceberg de todas as ferramentas generativas. Quando a gente fala de ferramentas generativas, estamos falando daquelas que criam coisas como os seres humanos costumavam criar há pouquíssimo tempo atrás e tem trago um certo temor, né, de que as pessoas vão perder o emprego, de que os desenvolvedores de software vão ser extintos da Terra, não só, mas assim como uma série de outras profissões. E então a Unity recentemente soltou um relatório, uma pesquisa que ela faz anualmente, fazendo uma pesquisa de como os estúdios utilizam novas ferramentas ou novas tendências para criar jogos. E aí eu queria compartilhar um pouquinho com vocês de como esses estúdios estão utilizando inteligência artificial para criar os games do futuro. Vamos ver, bora lá. Pois é, pessoal, esse relatório é relativamente extenso, mas ele basicamente fala das mudanças que aconteceram recentemente com a vinda de novas ferramentas de inteligência artificial. Também cita um pouco sobre como a indústria foi afetada pelos layoffs, né? A gente está passando por a indústria de tecnologia em geral e assim como os estúdios de games, né? A natureza dos games ela tem um aspecto um pouco complicado porque no aperto talvez jogos não são tão prioridade quanto alimentação, transporte e, né, por razões óbvias. Então, acaba que essa indústria, em momentos de crise, ela sofre um pouquinho mais. Então, aqui tem dito como que os estúdios estão sobrevivendo após a série de demissões em massa, as sucessivas mudanças do mercado e então menos investimento, menos dinheiro circulando. Então, como que eles têm feito? E aí, bom, tem aqui as 5 tendências que estão conduzindo, né, que estão formatando o desenvolvimento de jogos para o futuro. Então, o que eu queria falar com vocês exatamente era o número 1, de como que os desenvolvedores estão adotando ferramentas para poupar tempo dentro do desenvolvimento de jogos. Toda crise, ela naturalmente traz desafios e aí você precisa se adaptar, você precisa reaprender, você precisa encontrar novos caminhos para criar as mesmas coisas. Esse é um dos pontos. E aí, como que eles estão fazendo isso? Então, a Unity ela fez uma pesquisa extensa, perguntando, né, a uma série de desenvolvedores em diferentes fontes. E se vocês quiserem saber as fontes aqui, ele fala aqui nesse relatório. Eu vou colocar o link na descrição, mas aqui ele fala sobre como que esses dados foram coletados, as margens de erros e tudo mais. Então, para evitar mal interpretação ou não entendimento e tudo mais. Então, aqui, como eles categorizaram os desenvolvedores. Então, aqui, estúdios indie é de 1 a 9 pessoas. E aí, grandes estúdios têm mais de 300 pessoas. Certo? Então, como é que os desenvolvedores estão adotando ferramentas de IA para poupar tempo? Então, a ideia é que, obviamente, diante das dificuldades de você construir um projeto, os estúdios querem fazer jogos mais rápidos e de forma mais eficiente. No entanto, há um dado aqui muito interessante que a média de criação de um game em 2022 era de 218 dias e passou para 304 dias em 2023. Isso mostrou, apesar desse anseio de querer fazer rápido e mais eficiente, isso mostrou um detalhe que os estúdios estão talvez investindo um pouco menos em quantidade e mais em qualidade, né? Criando as IPs, né? as intellectual properties com mais qualidade, explorando elas com mais qualidade para ver se os jogos saem que atendam melhor as expectativas. Mas quais são os desafios quando se adota novas tecnologias? E aqui a gente pode navegar direto para o tópico. Então, quando os estúdios vão adotar novas tecnologias, quais são as maiores dores? E aí aqui eles falam 40% é encontrar tempo, momento para encaixar essas ferramentas dentro de seus processos. Aqui 37% é como gerenciar essas ferramentas. Muitas coisas estão surgindo e então
apesar do desejo de adotar ferramentas, existem aqui dores, né? E para vocês terem ideia, 10% não encontram tempo suficiente. Ou seja, por mais promissoras, por melhor que sejam essas ferramentas, existe um processo, existe um fluxo de desenvolvimento, existe uma série de etapas a serem concluídas durante o desenvolvimento, a criação de um game, e você precisa encontrar formas, brechas, para conseguir encaixar essas novas ferramentas. Isso não é fácil. Então, por mais que essas ferramentas sejam promissoras e venham poupar tempo, alguns estúdios não conseguem adotá-las e colocá-las dentro de seu processo, né? Então aqui há um depoimento do Timothy, que é da Triangle Factor, falando que os jogadores estão subindo as barras, né, de qualidade. Então você tem que aprimorar seu processo produtivo, certo? E aqui como que os estúdios estão trazendo a inteligência artificial para dentro do seu workflow, do seu fluxo de trabalho. E aí 71% dos estúdios estão utilizando IA, o que aprimoram, o que melhoram suas entregas e suas operações. E aí por que eles estão utilizando IA? Em que eles estão utilizando? Na verdade, um ponto maior aqui é em aprimorar as animações de personagens. Quando nós temos jogos mais complexos, nós temos uma série de animações, né? E aí o ponto maior é melhorar animações, e o segundo ponto, que é o que os desenvolvedores, né, a galera que trabalha com software especificamente, tem visto é escrever código. Então 37% estão utilizando IA para escrever código. E aí você vê aqui mais um grupo quase que empatado, né? 36%. Então é gerar artes para o seu jogo, escrever narrativas e automatizar os testes, né? Existem ferramentas que estão criando agentes que conseguem jogar seus jogos e aí você pode usar a IA para melhorar a qualidade, melhorar a parte de teste e tal. Então aqui já comentamos. Bom, aqui um depoimento de como estou utilizando. E aí há uma reclamação, né, que quando nós estamos jogos é uma área muito interessante, porque permite ou exige com que você prototipe muito, que você construa mecânicas, porque um simples ponto, sendo bem raso, mas a ideia quando você constrói um projeto, um game, é que você consiga levar isso para a mão do usuário e o usuário tenha prazer, né? Ele desperte sentimentos. E como é que você faz isso? Não há um algoritmo específico para que você com 100% de certeza atinja esse objetivo. Então o que você precisa fazer é prototipar, testar, validar, ver se isso é legal, se não é, se a movimentação é legal, se a animação tá legal, enfim. E aí muitos desenvolvedores têm um período muito curto, quando se trabalhando em grandes projetos, de prototipar, de criar coisas novas. Eu quero criar uma arma nova. A arma ela gruda na parede e faz o player se movimentar como um pêndulo. Beleza, mas será que isso é legal? Será que isso se encaixa dentro do projeto? Então, aqui eles estão dizendo, né? Então, 3% tem menos de uma semana. Aqui, 39% tem menos de um mês. 54% tem menos de 3 meses. E quem tem mais de 6 meses para prototipar são apenas 4%. Então, aqui o montante fica entre 1 mês e 3 meses de prototipagem para criar o que pode parecer talvez bastante, mas se falando de jogos, é um tempo que muitas vezes não dá para se experimentar muitas coisas, e muitos projetos falham porque começam a combinar e criar mecânicas, combinar sistemas que muitas vezes não se encaixam e tudo mais. Então, aqui é um outro depoimento, né? E falando que começar um jogo do início, né, do protótipo, é excitante para muitos desenvolvedores, mas pode ser também assustador. E de fato, né, criar um jogo é bem desafiador nesse sentido. Então, nesse ponto, a IA está sendo utilizado para criar protótipos, né? Então, para você reduzir o tempo na criação de protótipos. Aqui é como que as pessoas estão utilizando IA dentro em relação aos recursos do jogo, né? Então, a maioria das coisas são texturas e materiais e depois código e script. Bom, isso tem muito a ver com o ponto anterior que nós vimos. E aí os desenvolvedores, para acelerar esse desenvolvimento, eles têm utilizado muitas texturas, né? Ou seja, coisas pré-prontas para que você reduza o tempo necessário. Beleza?
Mais uma vez, o foco desse relatório, o foco de utilização de IA em games é sempre melhorar a produtividade, é sempre aumentar a eficiência. Você vai ver aqui em todos os depoimentos que a ideia é essa. Então você reduzir o tempo de criação de alguma coisa. Um outro ponto que a galera está aproveitando para criar, utilizando IA, é os NPCs, né? Então os non-playable characters. E aqui tem outras coisas também, como criar, por exemplo, User Generated Content, né, que é o GC está em alta, então nós temos Roblox, Fortnite e outros jogos que utilizam muito o GC, mas aí você tem vários outros elementos como imagens, vídeos e modelos 3D. É, e aí sempre a ideia é como que você incorpora ferramentas de IA dentro do seu fluxo de trabalho. Então aqui 56% dos adotantes de inteligência artificial dizem que eles estão utilizando para construir o universo do game, os levels, né, o world building do game. E aí, curiosamente, o gênero mais utilizado para que adota IA é o gênero de AR/VR, de Augmented and Virtual Reality. Esse é o gênero que utiliza mais IA, depois vem multiplayer, aí tem casual, mundo aberto, RPG, estratégia e assim por diante. Então, 29%, quase empatado, né? 27, 28, 29, você tem as realidades mistas, né? Os tipos de realidades mistas, os jogos online e os jogos casuais. Esses são. E nós vimos. E se você joga, você vê muita propaganda de jogos casuais, né? É muito. Tá em alta bastante. Beleza, aqui também fala de prototipagem, né? Prototipagem, aumento de eficiência, aumento de produtividade. E aí uma das dores também, que é a falta de tempo para você desenvolver o conhecimento, né? A falta de tempo ou o know-how. O que no caso, o know-how ele vem com o tempo. Então você precisa separar um tempo, investir tempo, e esse tempo é em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, um tempo onde a empresa põe, ela não vê um retorno imediato, porque não é um produto, não é um serviço, e esse retorno ele vem ao longo prazo. E nem todas as empresas têm essa margem de investimento para obter esse retorno num prazo mais alongado, né? R&D é sempre uma dor e aí em momentos de crise, infelizmente, é uma das áreas que sofrem mais, justamente porque as empresas precisam sobreviver e ter esse dinheiro rápido, e pesquisa e desenvolvimento não é uma área que traz esse retorno, né? E aí, ó, por que os estúdios não abraçam inteligência artificial? Porque, ó, eles têm interesse, mas não têm tempo. Esse é a maior dor, né? 43%. O segundo ponto é, eu ou meus colegas não temos habilidades técnicas. E aí vem um ponto, porque por mais que novas ferramentas surjam, você precisa de tempo para aprendê-las e adotar dentro do seu processo. Criar games, pessoal, por mais que criar game indie é uma tarefa que você começar um game hoje é fácil, é bem fácil. Você começa, você tem inúmeros tutoriais, você tem ferramentas, você começa, mas terminar um game é uma tarefa extremamente difícil. Então, e ainda mais que surgem novas ferramentas que são sedutoras no sentido, olha, essa ferramenta ajuda você a construir coisas, a desenvolver, mas você precisa também aprender a utilizá-la. E aí, esse é a grande dor dos estúdios que não adotam IA, né? E aí, um outro ponto, que aí vem um side effect, que é você está utilizando IA para criar coisas. E essa criação ela pode ser desenfreada. E aí, uma dor, quando você pega estúdios muito grandes, esses estúdios chegam a trabalhar com mais de 50 mil assets. Isso entre modelos 3D, imagens 2D, animações, tudo quanto é tipo de asset, de som, música e tudo mais. E como que você gerencia essa biblioteca? E aí, esse é o grande ponto. Então, quando você usa ferramentas de criação generativa, esse número tende a crescer de uma forma muito acelerada. E aí você precisa de pessoas que gerenciam esse recurso. E uma das dores aqui dentro desse relatório é que os estúdios menores, eles reclamam muito de assets duplicados. Então você tem catalogados dezenas de milhares, mas muitos deles são duplicados e não são gerenciados. Então você precisa de mais tempo, por exemplo, para trabalhar com assets. E aqui é quanto tempo por semana você se dedica a
a trabalhar com assets. Então, menos de 1 hora ou mais de 8 horas. E aí, esse é o ponto. E aqui vem os tópicos, né? Então, você gasta muito tempo organizando, procurando pelo asset mais atual, ou transformando, mudando formas, tamanho e tudo mais. Isso também é muito comum. E assim por diante. Então, a IA, por mais que ela permite criação de novas coisas, ela também traz um tempo de gerenciamento. E aí, beleza. Quais são as. E aí, a partir da criação de assets, você tem a solução de gerenciamento de assets. E aí vem também como que esse gerenciamento, a partir de IA, na verdade, o que os desenvolvedores querem, né? Então, eles querem segurança, um armazenamento isolado, eles querem um processamento automatizado, eles querem controle de versão. Então, você pega o mesmo asset e modifica ele. E aí é interessante você versionar esses assets. E aqui a porcentagem, né? Então, o ponto que eles acham de extrema importância é um versionamento. Assim como nós temos em código, isso é padrão da indústria, você trabalhar com algum versionador, Perforce, Git ou mesmo SVN, que é uma tech mais antiga. Então, os artistas estão tendo dificuldades agora para versionar os assets. Beleza, isso acaba criando gargalos no desenvolvimento, e aí eles estão procurando soluções também para usar o DAM, né, que é o Digital Asset Management. E aqui vem uma área de DevOps, né, que os serviços em nuvem têm muitas coisas a oferecerem, o que ajudava apenas grandes estúdios, agora vão ajudar os pequenos. Isso a gente está falando normalmente de automatização de builds e gerenciamento, não só o gerenciamento de assets, mas a automatização de builds. E aqui como que o DevOps tem suportado a segurança e a estabilidade de código. DevOps é algo muito importante porque acelera muito o tempo de desenvolvimento. Você consegue ter versões jogáveis de forma mais rápida para testes e correções e tal. Então aqui o ponto mais importante é aprimorar a segurança do código, né? A qualidade, o code safety aqui é a integralidade do código, né? Como o código é bem construído, seguro, escalável e tudo mais. Então, e aí estabilidade. Então, acho que é a primeira coisa que DevOps ajuda. E aí tem outros pontos, por exemplo, aqui aumentar a segurança, a automatização, qualidade de código, o faster time to market, que é como você consegue entregar esse jogo de forma mais acelerada, e assim vai. Então, o DevOps também tem vindo com uma grande ajuda no desenvolvimento de games. Certo? Bom, aqui tem alguns materiais de como a IA pode ajudar na Unity. Eu vou deixar o link aqui no vídeo. Esse é um relatório bem extenso, então o vídeo até ficou um pouco maior do que eu imaginei. E o outro ponto é como que os estúdios estão diversificando a receita, como que eles estão ganhando dinheiro. Pretendo fazer um vídeo sobre isso também. Mas é isso. Bom, espero que tenha elucidado um pouquinho de como a IA tem sido aplicada a desenvolvimento de games. E se você gostou, deixa uma curtida, compartilha. São informações importantes se você pensa em construir jogos, em desenvolver jogos, viver de desenvolvimento de games. É muito importante saber de como as tendências estão caminhando e o que você deve fazer no futuro, se você pensa em trabalhar com isso profissionalmente. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado. Um abraço, até a próxima. Valeu!